ao canal Viagem e Cultura e hoje nós vamos falar do Camboja, que é um país do Sudeste Asiático que faz fronteira com a Tailândia, o Laos e o Vietnã. Phnom Penh é a sua capital, a base econômica deles é agrícola, é principalmente o arroz. E para você chegar no Camboja, por exemplo, saindo de São Paulo, você precisa de pelo menos 2 escalas. Na época eu fiz uma escala em Dubai e outra na Tailândia. Eu fui lá para fazer um trabalho missionário como médica, né, atender as populações carentes e levar todo tipo de ajuda que eles necessitavam. Na minha estadia lá no Camboja, eu fiquei em 2 hotéis. O primeiro hotel ficou numa região mais afastada, mais simples, que é onde nós atendíamos as populações carentes, mas o hotel muito gostoso. E depois, mais para o final, nós ficamos numa região mais central e o hotel ficava às margens do rio Mekong. Olha que vista maravilhosa. Quando nós chegamos lá, coisa mais linda, nós fomos recepcionados pelas criancinhas numa escola, coisa linda. Elas batiam palmas conforme a gente chegava. Foi muito emocionante, chorei muito. Mas também abracei muito elas, muito fofinhas. Primeiro eu vou falar um pouquinho do meu atendimento lá como médica, da minha estadia, para depois te passar os locais bonitos de passeio. E aí estou eu atendendo como médica, atendi muito ali da população. O duro era se comunicar com eles, né? Porque eles não falavam a nossa língua, não falavam inglês, só falavam cambojano. Então eu tive que ter um intérprete no meu atendimento médico. Eu falava em inglês para o intérprete interpretava em cambojano para eles. Dá uma olhada aí como foi. Là hồng hồng túm á mình hồng xây được đó lòng túm xoài dưới nước lục ta là bộ xoài kia nó mà không bị trả được cả xoài à lại chư nóคืออ้อมันเต้นมีหลอกห้องมีสวายมีเจกนะอ้อมันเต้นลงตาบอดจุดทงอ้อมันเต้นลงตาจื้อเนี่ยลงตาสะโฮมจากปีไปไงáคือลงตาอ้อมันเลยbà lại là hồng túm á hồng túm lại xoài lại chê Ele explicando em cambojano como que tomava aquele comprimido. Mas eu amei cuidar daquelas pessoas. Você sabe que lá dentro a gente não pode, dentro das casas, dos ambientes, a gente não pode entrar de sapato. Então eu tive que atender descalça, primeira vez que eu faço um atendimento médico descalça. Os nossos consultórios, né, eram em 2 lugares. Na própria escola, nas salas de aula, cada sala de aula fazia um atendimento. Eu fui junto com uma equipe de dentistas, de enfermeiros, de psicólogos, então cada um atendia na sua área. E também atendemos num hotel. A igreja que eu fui alugou um quarto de hotel para ser um atendimento médico para aquelas pessoas. E aí eles iam lá e nós atendíamos eles. Nunca atendi com essa vista tão maravilhosa. Olha que coisa linda. Mas além do atendimento médico, nós fizemos também outro tipo de ajuda para a população. A gente levava cestas básicas, porque era uma população muito pobre. Dá uma olhada aí nas casinhas. Essa região mais periférica, eles são muito pobres. Inclusive, é uma população muito sofrida. Eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre um regime que acabou com o país, que foi o Khmer Vermelho. Mas, enfim, é uma população muito pobre. E nós fomos levar, né, para as famílias carentes, essas cestas básicas. Fomos levar salgadinhos para as crianças. Inclusive, uma das comunidades que nós fomos visitar, as casas foram construídas dentro de um cemitério. Então tinha assim uma tumba, uma casa, sabe? Eles moravam no meio do cemitério. Não precisa falar que eu chorava o tempo todo, né? Obviamente disfarçando para eles não perceberem, mas é muito triste você ver a situação. Me ofereceram uma criança, assim, para vender. Olha, se eu pudesse, eu pegava todas ali e trazia, sabe? Mas, né? Enfim, olha a situação do povo, vendendo os próprios filhos. Nós levamos salgadinhos para você ver a alegria delas quando viam aqueles salgadinhos, aqueles brinquedos. Foi muito gratificante. A maioria mora naquelas palafitas, que são aquelas casas que ficam suspensas com algumas madeiras. Porque ali, na época de monções, que é uma época de chuva muito abundante, fica todo alagado ali. Então, para eles conseguirem chegar de um local para o outro, eles vão de barco, né? Alaga ali o terreno, mas a casa deles está acima do nível. O clima lá é muito quente, quente e úmido. Inclusive, quando a gente estava lá, choveu bastante. Eu estou aí em algumas fotos de capa de chuva, mas era um calor, gente, pensa no calor. E deixa eu contar para vocês, lá todo mundo usa um lenço como esse que eu estou usando aqui. Tá vendo esse lenço cor-de-rosa? Todos eles têm um lenço desse, de várias cores, porque é tão quente lá. A pessoa sua tanto que eles usam o lenço para ficar se enxugando. É como se fosse uma toalhinha, mas todo mundo tem esse lenço lá. Então, esse lenço eu ganhei
lá quando eu estive no Camboja. Eles fizeram uma homenagem pra gente quando a gente chegou, tinha até um cartão de boas-vindas aí no meu nome. E eles deram também esse lenço, né? Então o meu foi esse, olha aqui o símbolo do Camboja com a bandeira. E eu ganhei esse lencinho deles lá com muito carinho. Então esse aqui é diretamente do Camboja, porque o calor lá não se aguenta. Além da medicina, das cestas básicas, dos salgadinhos para as crianças, nós também fizemos teatro, trazendo cultura, trazendo esperança de Deus para aquelas vidas. Os locais onde nós íamos, nós oferecíamos marmitinhas para que eles estivessem bem alimentados. Essa é uma Bíblia cambojana que eu achei lá. Aliás, pessoal, eu aprendi a falar pouquinhas palavras lá em cambojano para conseguir me comunicar com eles, como bom dia, obrigado, né? Com licença. Fiz até um mini curso, né, de uma semana ali de cambojano. Mas para escrever aquilo é complicado, parece umas cobrinhas assim. Então, toda vez que eu fazia um atendimento, eu levantava uma plaquinha que dizia: Jesus Cristo ama você. Para trazer uma cura também, além de uma cura física, uma cura na alma e uma cura espiritual. Agora eu vou falar para vocês dos locais onde nós fomos conhecer lá no Camboja. Como eu falei para vocês, eles viveram um período muito negro da história deles, né? Negro ou vermelho, porque foi o período do Khmer Vermelho, que foi um grupo que subiu ao poder pela liderança de Pol Pot de 1975 a 79, que em 4 anos matou mais de 2 milhões de pessoas, ou seja, 25% da população. Eles queriam fazer um regime comunista de trabalho forçado. Forçaram as pessoas a largarem as suas casas, as cidades e fazerem um êxodo para o campo, porque eles achavam que a economia agrícola, como era antigamente, seria a base desse novo regime, e eles forçavam as pessoas com violência a irem para os campos agrícolas. E olha só, aquelas pessoas mais intelectuais, então, por exemplo, as pessoas formadas, os artistas, pessoas estudadas, eram mortas porque eram uma ameaça ao regime. E pasmem, todos que usavam óculos eram mortos, porque se supunha que se ele tinha óculos, ele lia mais e tinha mais inteligência. Agora me fala, como era a inteligência desse líder, né? A pouca inteligência que ele tinha. E esse regime foi muito violento. E tem um lugar lá que nós vamos visitar que se chama Museu do Genocídio, porque foi um genocídio, né? Foi um homicídio de uma raça. E que lugar triste, gente. Assim, vale a pena você conhecer para você entender o que aconteceu com aquela população, por que esse país se tornou tão pobre, com tantas dificuldades. E é muito triste visitar esse Museu do Genocídio. Dá uma olhada aí. Logo na entrada, você vê uma torre de vidro. E isso que está aí não é decoração, não. São crânios de pessoas, as pessoas que foram mortas naquela época, que eles empilharam aí. Olha o tanto de pessoas que foi só para esse campo aí. E aí, na hora que eu vi aqueles crânios, e eu pensava, olhava em cada um deles assim, e eu pensava que cada crânio daquele era uma pessoa com sonhos, com projetos, tinha uma família, tinha uma casa, tinha ideais, e olha quanta coisa foi destruída. E não é só isso não, gente. A gente andava por lá e eles mostraram para nós as valas onde eles jogavam essas pessoas. Então era como se fosse uma valeta, né, que eles colocavam ali e jogavam os corpos ali. Não tinham enterros. Depois que acabou esse regime terrível, porque esse local onde é o Museu do Genocídio era um local onde as pessoas vinham dizendo, né, que iam para fazer os trabalhos e tudo, quando chegava lá já eram pessoas que estavam destinadas à morte. Tipo aqueles que usavam óculos, os mais inteligentes, né? Ou pessoas que eles achavam que poderia ser uma ameaça para o regime, então eles iam para esse lugar achando que eles iam trabalhar. Só que quando chegava lá eles eram executados. Inclusive tem locais ali onde eles, quando eles foram fazer esse museu, eles acharam ossos de pessoas, restos de ossos de pessoas, eles colocam numa urna. Tem um outro que eles acham roupas, né, que estavam no meio da terra lá, enterrado, então eles colocam uma urna com as roupas também. Gente do céu, como eu chorei de ver esse lugar. Eu passei tão mal que eu não consegui ir até o final do passeio. Depois tem uma hora que você entra e eles mostram as fotos de cada pessoa que esteve por ali, né? Mostram, essas aí são as fotos da entrada das pessoas, né? Quando elas entravam, como elas eram, e depois eles amarravam as pessoas com umas correntes numa cama e deixavam eles ali morrendo à míngua. Um horror, um horror.
Conforme você vai passando, assim, que você vai visitando aquelas coisas, gente, eu passei mal. Eu saí lá pra fora e falei, não quero continuar vendo isso, pelo amor de Deus. No final, eu conheci 2 sobreviventes. Um era uma criança, que hoje, né, é um adulto, e o outro até escreveu um livro sobre essa época, sobre esse regime tão cruel, sobre o que ele passou, a biografia, assim, de como ele conseguiu vencer. Ele tinha alguns conhecimentos técnicos e aí eles precisaram dele e ele era útil para eles. Por isso ele, ajudando ali eles, conseguiu manter a sua vida. Ele conta isso no livro. No final, as pessoas podem adquirir o livro para ajudá-lo, né? Então é um local que você pode visitar, um local histórico para você entender a história daquele povo. Mas é muito triste. Mas além disso, nós fomos visitar lugares alegres, lugares bonitos. E eu vou mostrar aqui para vocês. Nós fomos passeando pela cidade. É uma cidade diferente, com construções diferentes. A arquitetura cambojana é bem diferente da arquitetura ocidental. Eu até tentei fazer a pose desse leão aí, mas acho que eu não consegui muito. É uma cidade que à noite fica muito iluminada. Nós fomos visitar ali o Riverside, né, que é uma parte da cidade que fica à beira do rio Mekong, que você pode fazer ali passeios de barco, ou você pode comer, tem muitos restaurantes lá. Tem a praça principal. Aí eu tô tirando uma foto em frente ao monumento do rei, que hoje é uma monarquia constitucional. Enfim, tem prédios muito bonitos. E essa orla do rio ali também é muito movimentada, tem uma vida noturna, é bem bonito ali. Nós também passamos por vários templos e monastérios e a gente encontra direto com monges ali. Eu tirei até algumas fotos com monges aí. Ah, gente, foi muito engraçado, porque assim, eu não sabia disso, né? Mas os monges, eles não podem chegar perto de mulheres, né? Eles não podem tocar nas mulheres. E aí tava todo mundo tirando foto lá com os monges e tal. Eu peguei e sentei lá no meio deles e falei, tira uma foto aqui. Aí eles começaram a ir mais pra lá, assim, sabe, se afastar de mim. Aí eu falei, o que que tá acontecendo, né? Bom, enfim, tirei a foto, saí. E aí eu descobri que era isso, eles não podiam encostar em mim e eu fui lá no meio deles. Fui lá, sentei, falei, tira uma foto aqui. Ai, mas valeu, viu? Eles são fechados, mas são simpáticos, do jeitinho deles lá, assim. Gente, o trânsito da cidade é caótico. Não tem assim farol, cada um faz o que quer, não tem assim muita sinalização. Eu andei muito lá de tuk-tuk. Gente do céu. Tuk-tuk é uma, deixa eu mostrar aqui que eu trouxe para vocês, que eu trouxe uma lembrancinha de lá, ó, que é uma tuk-tuk. É tipo uma motinho, né, que tem toda uma estrutura ali em volta. E esse veículo é o mais comum lá no Camboja. E aí a gente entra nessa tuk-tuk e o motorista te leva lá para todos os lugares, que nem se fosse tem Uber de tuk-tuk, né? E a gente vai pro shopping, vai para os passeios, vai para as lojas, né? De tuk-tuk. Mas pensa numas pessoas que dirigem loucamente. Aí você vai indo, buzina, faz a volta, parece que todo mundo vai bater em você. Primeiro dia eu quase entrei em pânico. Depois no final eu já estava até acostumada. Chega a ser engraçado, né? Tem umas à noite que são iluminadas, as tuk-tuks, né? Com umas cores assim. É bem legal. As casas na frente, eu não sabia o que era aquilo. Eu achava que eram caixinhas de correio. Eu falei, nossa, as caixinhas de correio aqui são todas iguais, né? É como se fossem uns mini templos que eles têm na frente de cada casa. E eu achava que era uma caixinha de correio, mas não é não. São mini templos mesmo que eles fazem lá para os deuses deles. E essa casa, tem pedras preciosas, algumas são de ouro. Quer dizer, aquela casinha, ela é rica. Mas você olha para a casa da pessoa, é pobre, pobre, pobre. Todo o dinheiro que eles têm, eles investem naquela casinha do deus deles lá. E eles mesmos vivem em situação de miséria. Vai entender. Também fui visitar um shopping center lá. E não é difícil você ver um monge descendo a escada rolante. Agora eu vou falar das comidinhas lá. Bom, no hotel eu comi algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, eles tinham um macarrãozinho feito de arroz, que é bem fininho, bem branquinho. E aí você podia colocar um caldinho de legumes ali, uns molhinhos. Ficava gostosinho, como se fosse um lamen assim, tá? Só que em vez de ser feito de farinha de trigo, era feito de arroz. Todo dia eu comia aquilo, gostei daquele negócio. Aí tinha legumes, né? Eles sempre faziam bastantes legumes. Tinha cogumelos, ovos. Eles também oferecem muitas frutas. Inclusive, a campeã de lá é a pitaia vermelha.
todo dia tinha pitaia vermelha. Café, almoço, jantar, deve ser uma fruta muito abundante lá. E a pitaia de lá é docinha, porque a daqui é meio sem graça, né? Mas a de lá é docinha. Todo dia eu comia pitaia. No shopping eu comi uma sopa de cogumelos. Gente, era gostosa, viu? Quando eu falo isso, o pessoal fala cogumelos, mas era bem gostoso. Que afinal de contas eu tava no Camboja, né? Não queria comer, um McDonald's ou qualquer coisa muito comum. Eu queria comer comida cambojana. Agora vem o pior. Fomos lá na praça, no Riverside, né? Ao lado do rio Mekong. Estamos passeando lá quando de repente vem, né? Vendedores de grilos fritos. É isso mesmo, uma iguaria. Todo mundo parava o ano para comer grilo frito. Olha aí os grilos. Gente do céu, não tenho coragem. Eu não como nem carne normal, que eu sou vegetariana, com dó dos bichos, quanto mais insetos. Mas teve uns colegas meus de viagem que comeram grilo. Falaram que é parecido com camarão. Olha, pra mim não deu não. E além dos grilos, eles vendem também uns caramujos, que nem pipoca. Você vai lá, pede um saquinho de caramujos. E as pessoas comem esses caramujos. Não deu. Pra mim não deu. Enfim, fiz uma massagem cambojana muito deliciosa, muito relaxante, diferente da massagem tailandesa que eu falei pra vocês no programa passado. Mas essa massagem foi muito gostosa. E também nós vimos as danças cambojanas muito diferentes. Eu trouxe até uma bonequinha aqui que dança cambojano. Olha, que bonitinha. Tem essa, dá pra você ver direitinho? Deixa eu pôr aqui no fundo branco. Ó. Tem uma outra também que eu tirei foto. E eu vou passar aí um pouquinho, um pedacinho de um filme. A gente estava num culto, estava tocando ali uma música de louvor e ela estava dançando. Olha que bonitinha. Uma gracinha, né? Eles dançam com as mãos, assim, tem movimentos muito suaves, muito delicados com as mãos, né? Por isso que os bonequinhos, olha, veja, né? Tem a mãozinha dela tá assim, a outra tá assim, né? Então eles usam muito o movimento dos braços ali para fazer as danças. Ai, gente, no hotel não aguentei, tinha um kimono cambojano, eu vesti e eu tinha comprado um leque do Camboja. Então veja, eu trouxe diretamente do Camboja, né? Com motivos de elefantes, que são passeios que você pode fazer lá, né, com elefantes. E eu me senti a cambojana. Um local muito interessante que você tem que visitar lá são os templos. Existem muitos templos lá, em várias regiões que você pode visitar. Achei muito bonita a arquitetura desses locais. Tem templos centrais e tem templos mais afastados, como por exemplo Angkor, dessa civilização antiga. Tem alguns templos que tem aqueles, parecem uns tambores, eu não sei o que é, né? Uns gongos, né? Que eles batem assim, que eu só tinha visto em filme e em desenho até hoje. Teve um dos templos que eu entrei, aí é o interior do templo, mas tem inúmeros tipos de edifícios. Então, pessoal, o Camboja é um lugar onde você aprende a história, onde você conhece a cultura desse povo que foi tão sofrido no passado, mas que está fazendo uma reconstrução da sua história. Você pode visitar lugares muito bonitos, templos históricos, pode até tirar foto com o monge, pode comer grilo, pode passear de barco no rio Mekong e muitas outras atrações. Te convido a conhecer esse país tão exótico e o turismo ali naquele local vai ajudar essa população a se reerguer. Espero que você tenha gostado das dicas e até a nossa próxima viagem. Fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.